Eu não Agora. tenho... Olha, eu não tenho os dados do professor Luiz, tá? Ele não mandou. Ah, não, tá bom. Não. Professor, online, já estamos ao vivo. Então, boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso primeiro seminário internacional Escola na América. Agora, neste momento, fazemos uma discussão sobre política e gestão na escola latino-americana. E temos aqui uma convidada muito especial, eu nem falo nada, que é a professora Larissa Cartes Flores, que é mestre em currículo e gestão da Escola Básica pela Universidade Federal do Pará, licenciada em Administração e Gestão Educacional pela Universidade Nacional Pedagógica Francisco Morazán, de Honduras, e atualmente é professora da IEA Academy, modalidade Homeschool, trabalhando como design instrucional na Universidade Unitec. Vai apresentar o seu trabalho. Temos também a professora Ney Cristina, que vai participar aqui com a gente na coordenação deste trabalho. Vamos aguardar a entrada do professor Luiz Penalber, que daqui a pouquinho vai chegar para conversar conosco a sua experiência na Argentina. Então, por favor, professora Larissa, você tem 20 minutos, né, para apresentar os seus trabalhos e depois aguardar as questões que virem a ela. Tá? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Ok, boa tarde. Na verdade, é um prazer para mim poder estar com vocês nesse dia. Eu vou falar um pouquinho acerca do trabalho da investigação que eu fiz lá no 2018 sobre a administração da educação basada na qualidade educativa tanto no Brasil como em Honduras. Por favor, colocar o slide. Bom, o tema da investigação que foi desenvolvido, ele é os processos de administração e a qualidade do ensino. No meu caso, como eu sou hondurenha, eu achei bom poder fazer uma comparação entre os dois países a partir do que a administração ela fala. Seguinte. Para poder ter uma ideia do que é o contexto quanto à descrição, divisão e população no Brasil, vocês podem observar que há uma grande diferença entre ambos. Mas, na verdade, que o estudo ele é focado no que é na legislação de ambos países. Então, a comparação ela foi um pouquinho mais sencilla nesse aspecto. E há uma situação que tem uma grande diferença também, que é no caso do idioma, que eles é o português no caso do Brasil e o espanhol no caso de Honduras. E a experiência nesse processo de investigação, ela foi definitivamente muito interessante para mim, porque eu no princípio não falava muito português e foi complicado no princípio, mas agora eu falo um pouquinho portunhol, e é isso que eu vou apresentar nesse momento. Seguinte. Bom, o estudo foi basado na educação comparada e ele tem o que a gente buscou foi apresentar como esses processos de administração eles têm influência na qualidade da educação tanto no Brasil como em Honduras. Então, a gente basado na legislação de ambos países, a gente isso foi o que buscou nessa perspectiva poder conhecer a partir dessa legislação. Seguinte. O trabalho ele foi basado numa abordagem qualitativa. Ele não buscou apresentar dados estadísticos, mas sim buscou fazer uma revisão bibliográfica e um análise dos documentos legais de ambos países e, a partir de ello, poder identificar como esses processos de administração eles contribuem em la qualidade da educação de ambos países.
Seguinte, por favor. É muito interessante, na verdade, porque a educação ela é um direito social e isso é estipulado em muitas das legislações de los países. Tanto no Brasil e Honduras, eles têm decretado que a educação é um direito social, assim como o lazer, a vivenda, e tem muitos outros aspectos que são muito relevantes em quanto a direitos sociais. E isso decai na responsabilidade do Estado, e o Estado, a partir das políticas educacionais, ele pretende poder cumprir com isso. Eu quero falar que a investigação ela é basada praticamente na legislação, no que está escrito no papel, mas ela não busca conhecer a realidade, porque definitivamente se a gente se basa na realidade dos sistemas educativos, a partir do que fala a lei, encontraríamos grandes diferenças ou grandes espaços que na verdade não são cumpridos. Então, a administração educacional, ela cumpre um papel muito importante a partir da aplicação que através dela se pode fazer das políticas educacionais, e essa tem uma grande influência na qualidade da educação, que a qualidade da educação ela é um tema muito amplo, que não pode ser observado solamente como um esquema, ¿no? Sino também tem que ver muitos níveis, tanto internos como externos, dentro do processo de educação. Siguiente. Ok, nessa investigação, a gente o que pretendeu foi analisar essas semelhanças e essas diferenças nos processos administrativos e como isso influía na qualidade da educação, e se buscou discutir algumas concepções básicas, como ser qualidade da educação, administração e os diferentes processos que se desenvolvem através da administração. Também identificar essas diretrizes que estabelecem a partir da legislação de ambos países e como essas favorecem na qualidade da educação, e se buscou também identificar e verificar aquelas semelhanças e aquelas diferenças que ocorrem em ambos processos. Siguiente. A fala da Marcondes é para mim muito interessante, porque eu tive a oportunidade de poder viajar para o Brasil e poder compartilhar com a gente de lá e poder interagir em el processo de educação, tanto não somente no processo acadêmico, também, sino na cultura. E definitivamente a mentalidade e a maneira de olhar as coisas, as perspectivas de olhar a vida e olhar a educação, ela cambia notavelmente, e isso contribui satisfatoriamente no processo que a gente desenvolve logo. E através dessa investigação, a gente não buscou identificar ou ver qual é o melhor sistema educacional. Todo o contrário, a gente buscava interagir, poder compreender como esses processos são desenvolvidos e somente comparar para poder tomar ideias, tanto no caso do Brasil como no caso de Honduras. Quais são os funcionamentos que estão fazendo cada um desses países e como isso influi em los processos de qualidade. Seguinte. Na legislação geral para a América Latina, eles têm um padrão comum. Então, em todas as legislações de educação para a América Latina, elas têm definido que a educação básica é obrigatória e, además, um direito para todos os cidadãos e um dever do Estado. Nessa situação de pandemia, a gente, falando sobre Honduras, a gente pode notar que definitivamente há muitas coisas que não são cumpridas nesse processo e que há muitas coisas por melhorar. Para mim seria interessante também, e quizás possivelmente um estudo logo, poder identificar a partir da legislação quais são a realidade que se vive e como essa lei está sendo cumprida ou está sendo incumprida. Seguinte. Basado na legislação
na parte da Constituição de ambos países, tanto de Honduras e no Brasil. Para ambas constituições, a educação é um direito social e é um benefício que o Estado deve oferecer para que todas as pessoas tenham essa oportunidade de poder acceder a uma educação de qualidade. Então, é muito interessante realmente, porque a educação, ela tem sido sempre um direito quizás que não é cumprido para todos, mas está estipulado que é. E lo ideal e lo importante nesse caso é poder assegurar a todas as pessoas que tenham esse direito à educação e que o Estado pueda oferecer o que realmente ele propõe na sua legislação. Seguinte. Uma das diferenças que a gente encontrou no princípio, em quanto aos níveis de educação, é a diferença que há entre o Brasil e Honduras, em quanto à estruturação da educação. No caso de Honduras, ela tem 4 estruturas, 4 maneiras de definir os níveis, que são pré-básica, básica, média e superior. No caso do Brasil, eles têm 2, que é no básica e no superior, somente que dentro da básica eles estabelecem o que seria, no caso de Honduras, a educação pré-básica, básica e média. É decir, ao final, pois, é a mesma coisa, somente que elas têm uma maneira diferente de estruturar e têm as mesmas idades de referência. No princípio, quando eu estava fazendo um estudo e a gente falava muito da educação básica, eu ficava um pouquinho confundida, no sentido de que a gente falava de educação básica, mas sempre mencionava em educação média ou a educação pré-básica. E obviamente, os conceitos eram um pouquinho diferentes. Então, para mim, a educação básica era de primeiro a 6º grado, e para vocês incluía todo. Então, eu ficava um pouquinho confundida no princípio, e é parte somente da estrutura, mas, ao final, a forma em que está estruturada tem a ser muito relacionada. Seguinte. Nesse apartado aqui, a gente tentou definir o que é a garantia do Estado. E o Estado garante o direito da educação e melhorar seus processos por meio das políticas educacionais, a implementação das políticas através dos processos de administração e como esses influem na qualidade do ensino. Realmente, todos estes aspectos, eles deveriam estar relacionados para poder fazer que a qualidade da educação seja o melhor processo, que a educação seja cumprido tudo o que as políticas estabelecem. Siguiente, por favor. Siguiente. Quando falamos da responsabilidade do Estado, tanto na Constituição Federal do Brasil e na Constituição de Honduras, ela é estabelecida como uma responsabilidade essencial do Estado, al igual en la Ley Fundamental de Educación y la Ley de Directrices Básicas, que son la Ley General de Educación de ambos países. Él establece que esta educación, la educación es un deber del Estado, y ambas agregan que a educación también es deber da familia, desde la familia poder interagir en este proceso. Siguiente. Tenemos as garantias do Estado, e realmente, nesse aspecto, as únicas coisas que cambiam é a maneira de descrever o processo. Sin embargo, tem muitas similitudes em quanto a lo que o Estado, a partir da legislação, ele oferece, que são gratuidade do ensino público, equidade, qualidade, a valorização de experiências, a valorização do profissional. Ele traz essas garantias como aspectos importantes para a educação. E em quanto a diferenças que a gente pudo notar nesse estudo, podemos ver no caso do Brasil que ele oferece programas suplementares que eles estão estipulados na legislação,
a partir de entrega de material didácticos, escolar, transporte, alimentação, assistência. No caso de Honduras, eles têm alguns programas, mas eles não são especificados na legislação geral de educação, e o cumprimento muitas vezes não é o mais adequado ou o mais óptimo. Sin embargo, sí tem programas que favorecem, e como eu falei no princípio, o trabalho está basado nas duas legislações, e o que eu falo é que não tem nesse momento não significa que quizás possa ter outra lei que tome em conta alguma dessas garantias ou algum desses princípios. Siguiente. Esse é um conceito de qualidade que a gente tem estabelecido na legislação de Honduras e no caso de Brasil, e marcado bajo padrões de qualidade, onde o Estado é quem oferece essa educação e deve cumprir com os parâmetros para poder fazer que a educação seja a melhor, da melhor maneira entregue a los educandos. Siguiente. Nesse estudo, a gente tentou colocar algumas anotações que são a partir do Plano Nacional de Educação e, no caso de Honduras, o Marco de Ação Educativa, que eles têm a ver com alguns objetivos ou algumas metas que são planteadas a partir do Estado para poder fazer com a educação. E, no caso de Honduras, ele tem uma meta central, e esse estudo, esse marco de ação, ele é basado nos objetivos da Agenda del 2030 para o desenvolvimento, um estudo que foi realizado por la UNESCO, e ele foi adaptado para o caso de nosso país. E ele tem, como sempre, em ambos estudos, o que se busca é uma garantia e garantizar esse direito à educação de qualidade para todos. Siguiente. Haciendo um pouquinho de conhecimento, no caso realmente de Honduras, a gente tomou a realidade do ano 2016. Uma das dificuldades mais grandes nesse processo foi a situação de que em Honduras a gente não tem muita informação para poder colocar investigações desse tipo formal. A gente não tem essa quantidade de informação no caso de Brasil, que a gente tem, pode olhar de qualquer tipo de informação e vocês têm. Eu acho que essa é uma das coisas que eu achei muito interessante e que eu gostaria de aplicar no meu país, o caso de ajudar ou motivar a gente a escrever, porque dificilmente vocês podem encontrar uma informação de Honduras que possam colocar numa investigação desse tipo. Nesse quadro, a gente apresenta uma meta e um objetivo, no caso de Honduras, que é garantir a educação no caso do nível pré-escolar, no caso do nível infantil. Em Honduras, a gente não tem creches, não é uma oferta do Estado e realmente não é uma oferta muito comum no caso de Honduras. Mas se vocês podem olhar a cobertura, no caso tanto de Honduras e Brasil, ela tem uma grande diferença. No caso de Honduras, é muito baixa a cobertura da educação infantil, na realidade do ano 2016. E poderia incluso atrever-me a falar que nesse momento de pandemia, a situação pues, está yendo um pouco pior, porque o acesso à educação está sendo muito difícil para muitos que não têm a oportunidade de ter os implementos ou os instrumentos necessários para poder compartilhar ou para poder fazer suas aulas. Siguiente. Também apresento um pouco acerca da educação fundamental e no caso do ensino médio, que se vocês podem observar,
uma das metas para o 2016, no caso de Brasil, e no caso de Honduras, pues se establece que seja um objetivo para o 2030. Sin embargo, a estruturação ou a cobertura de ambos níveis é muito baixa. No caso de Honduras, ela tem apresentado muitas dificuldades, mas no caso de Brasil, se pode observar que tem uma cobertura um pouco mais ampla que em nosso país. Siguiente. Já para concluir, realmente é um estudo um pouco grande, é um pouco amplo, porque toma diferentes aspectos da legislação basado na qualidade da educação, mas considerei tomar alguns pontos essenciais desse processo e como considerações finais, a gente pode observar que a educação básica é tanto um direito e é o dever do Estado, tanto para Brasil e para Honduras, isso está estabelecido em sua legislação. E em quanto à diferença na estrutura, que foi uma das coisas um pouco mais notáveis a simple vista, em quanto ao que está escrito no papel, é a diferença em quanto à estrutura de los níveis da educação. E ambos países têm uma hierarquia institucional, uma hierarquia de como manejar os processos administrativos, e elas vão enfocado de acordo a la estrutura de país. No caso de Brasil, estados, União, e no caso de Honduras, os departamentos e municípios, pero siempre empieza a partir do estado e termina com os centros educativos. E realmente se pode observar, como eu falava no princípio, não estou falando que essas coisas se cumplam. Realmente, se a gente se baseia na realidade do país, falando exclusivamente de Honduras, a gente poderia notar que há uma grande diferença, um grande abismo em quanto ao cumprimento de muitas das leis ou muita da legislação que se coloca, mas se pode ver a responsabilidade e um compromisso a partir do que está escrito e do que o Estado realmente deseja oferecer, em todo caso, ao país, à população. Y esto se asume a través, por ejemplo, con Brasil, a través del Plano Nacional de Educación, y en el caso de Honduras, a través del Marco de Acción de Educación. Siguiente. Muito obrigada pela atenção. Eu deixo uma postal do Honduras para vocês conhecerem um pouquinho de meu país. E muito obrigada realmente por el convite. Eu tenho muitas experiências maravilhosas com a gente do programa de currículo. Foi uma experiência muito bacana que realmente espero eu poder voltar ou poder interactuar muito seguido em quanto a trocas, em quanto a aprendizagens. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. Estamos agora conseguindo a conexão com o professor Luiz Penalver. O senhor consegue nos ouvir, Sim. Professor? Que bom. Seja bem-vindo. Sim, estou bem. Ótimo. Já vamos lhe passar a palavra, ok? Quero primeiro agradecer a Larissa Flores pelo seu relato da sua dissertação de mestrado, defendida aqui conosco no Brasil, no programa de Currículo em Gestão da Educação Básica. Sem dúvida, Larissa fez um estudo muito interessante da garantia do direito à educação nos marcos constitucionais da legislação brasileira e da legislação hondurenha. Fez um estudo muito importante e queremos lhe ver mais, Larissa, em outras oportunidades. E não deixe passar muito tempo para estar conosco no doutorado.
Não faça grandes intervalos. Bom, a gente já queria, então, passar para o professor Luiz, mas acho que a conexão dele voltou a cair, não consegue ficar muito tempo, infelizmente. Vejamos agora. Professor Luiz, já queremos te passar a palavra para que você faça a sua exposição nesse momento. Vamos esperar que a conexão da internet ajude no nosso diálogo. Está muy inestable mi comunicación. Sim, estamos percebendo. Por favor, professor Luiz, o senhor pode começar? O senhor pode começar? Ele não consegue. A internet realmente está muito difícil para ele. Bem, então vamos dar continuidade. Como parte integrante desta mesa, eu também assumi um pouquinho a responsabilidade de construir esse diálogo com os meus dois colegas, professora Larissa e professor Luiz, e vou fazer um pequeno relato, ou talvez uma análise de como estamos vendo a situação da educação brasileira nesse momento. Opa, vamos ver se o professor Luiz consegue falar agora. Professor Luiz? Sí. Qué difícil. Ótimo, que bom. Vamos passar para você fazer a sua exposição, tá certo? Professor Luiz. Sí, aquí estoy. Está muy inestable la comunicación. Sí, va y viene. ¿Puedo iniciar? Sí. ¿Cuánto tiempo cuento? São 20 minutos, professor. 20 minutos, 30 minutos. Fique à vontade, tá bem? Muy bien. Gracias. Agradecido. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, súper agradecido de participar en el primer seminario internacional de la Escuela en América que organiza la Universidad Federal de Pará. Agradecido de verdad por todo el esfuerzo que han venido haciendo Dinair, Fabricio, Alberto, Mónica, etc. Y en esta segunda mesa de Políticas y Gestión de Educación en América del Sur, donde ya tuve el inmenso placer de escuchar a Larissa de Honduras a propósito de su investigación. Nos toca a nosotros presentar algunas ideas sobre políticas y gestión de los colegios federales en Venezuela en el siglo XIX. Un poco parte de nuestra investigación que hemos venido realizando. Los colegios federales en la Venezuela del siglo XIX se caracterizaban por estar uno en cada una de las capitales de las provincias, que fueron cambiando, por supuesto, según el tiempo histórico del desarrollo del país. Se iniciaron a partir del año 1824, cuando todavía Venezuela estaba unida a Colombia, en lo que se llama la Gran Colombia, hasta el año 1915, cuando se extinguieron con la creación de los liceos, que se convirtió luego en una figura hasta el siglo XXI. Esos colegios federales eran un poco instituciones que llegaron a otorgar en su momento títulos y grados de doctores en ciencias médicas, bachilleres en filosofía, en medicina y cirugía, en ciencias políticas y hasta títulos de farmacéuticos. O sea, tuvieron una
representación extraordinaria en términos de formación y en términos de política profesional. Sin embargo, eran la figura para la formación de bachilleres. ¿Por qué pasaba eso? Un poco vamos a verlo en el tiempo. El primer elemento que quiero señalar luego de esta ligera introducción es el referido a las políticas. ¿Qué políticas tenía el Estado venezolano para el siglo XIX en cuanto a los colegios federales que, repito, estaban dedicados a otorgar, a desarrollar estudios de bachiller? Primero se desarrollaba bajo un decreto nacional marco, que bien pudiéramos llamar en este siglo XXI, bueno, con la representación de una ley que tenía todo el referente de lo que es una ley orgánica de educación de nuestro tiempo. En segundo lugar, se creaban por decretos ejecutivos del Estado o del Senado o del Congreso, según el tiempo, pero para que esos decretos ejecutivos se desarrollaran, que creo que es una de las cosas que nosotros pudiéramos comparar con este siglo XXI, era necesario tener tres cosas fundamentales. Primero, el compromiso de la provincia, del Estado o de la localidad para apoyar el desarrollo del colegio. Segundo, los padres deberían mostrar interés en apoyar todo el desarrollo del colegio. Y tercero, era necesario tener presente el presupuesto público, que venía tanto del Estado, pero también podía venir de donaciones o de alquiler de tierra, como en algunos de los colegios. Como otro término de las políticas, en esos colegios también funcionaban escuelas de primeras letras, que eran de primero a sexto grado, o de primero a tercer grado, o de tercero a sexto grado, dependiendo. Funcionaban también escuelas normales, escuelas de artesanos y escuelas náuticas, y todas podían depender en algún momento de la historia de alguno de los colegios. Funcionaban como institutos anexos a las escuelas. Hoy esa es una de las ideas que nosotros pudiéramos discutir. Pudiéramos vincular al desarrollo de nuestras escuelas y colegios algunas otras instituciones para que los maestros, los docentes, los estudiantes, los directores tuvieran algunas responsabilidades con esas instituciones. No sabemos. Para 1850, los colegios tuvieron también el desarrollo de lo que llamaran ciencias eclesiásticas, ciencias políticas, ciencias médicas, matemáticas y ciencias filológicas. Propiamente eso se inició en el año de 1850. Otro detalle de política importantísimo, bien bueno para nuestro debate en el siglo XXI, porque creemos que algunas cosas en la educación son como naturales. Ya lo señalaba la profesora Larisa, que las calificaciones eran totalmente valorativas. Las calificaciones cuantitativas, numéricas, estadísticas, por decirlo de alguna manera, son muy nuevas en el caso de la historia de la educación venezolana. Y en aquel momento las calificaciones valorativas se representaban por ser sobresaliente, bueno, aprobado, sobresaliente por 3 votos, distinguido, bueno y aplazado. Un poco eso luego con el tiempo lo cambiamos por los números. ¿Por qué los cambiaríamos por los números? Creo que es una buena pregunta para este momento. De la investigación que nosotros realizamos, tomamos 3 colegios de gestión pública, porque se permitía la gestión pública, y ya en el siglo XIX también se permitía la gestión privada, que se llamaba colegios particulares. En los colegios de gestión pública tenemos el Colegio Federal de Barcelona, el de Guayana, el de Cumaná y el de Maturín, que es la ciudad donde yo resido y de donde estoy comunicándome con ustedes. Y en la gestión privada, llamados también colegios particulares,
tomé datos de dos colegios importantísimos, el Colegio Chávez, que fue un colegio de niñas llamado para niñas pobres de la ciudad de Caracas, que aún sobrevive en el siglo XXI. Es un colegio de verdad con mucha vida y con mucho tiempo, y todavía funciona en la ciudad de Caracas. Claro, hoy es un colegio mixto y no de niñas como se inició. Y está también el Colegio de la Independencia, que fue otro colegio muy famoso. Otro elemento de la gestión fue la presencia de los maestros. La mayoría de los maestros de comienzos del siglo XIX en los colegios eran gente muy famosa de la época, que no necesariamente tenían títulos de maestros o de docentes. Entonces nosotros tenemos a Feliciano Montenegro y Colón, por ejemplo, que fundó un colegio, pero fue héroe de la Guerra de Independencia. Luchó en la Guerra de Independencia de Venezuela, que fue del año 10 hasta el año 24. Tenemos el hijo de Francisco Javier Llanes. Javier Llanes fue otro héroe de la Guerra de Independencia. Tenemos a Manuel Carreño, el famoso del Manual de Carreño para el comportamiento y la vida social. A Santos Michelena, poeta, escritor. A Luis Daniel Beportuí, que fue un sabio en el área de la medicina. A Ildefonso Núñez Mare y a don Rómulo Gallego, por nombrar algunos de los que tenemos. Todos fueron personas muy famosas y con poquísimas excepciones, muy pocos tenían títulos de maestro. En cuanto a la gestión externa de los colegios, siempre los colegios tenían, externo por supuesto a la institución, tenían una junta inspectora que con mucha frecuencia visitaba la escuela, visitaba el colegio para ver cuál era su desarrollo académico, su desarrollo pedagógico, su desarrollo administrativo y el desarrollo presupuestario, porque en algunos casos también manejaron presupuesto. Se crearon también las sociedades de auxilio mutuo que daban buena cuenta de apoyo a las instituciones, y en otros momentos esas sociedades de auxilio para los colegios se convirtieron en las juntas de fomento. En cuanto a la gestión interna, ya propiamente del desarrollo del colegio, en los colegios internos de niñas, por ejemplo, tenían 3 directoras. Quizás parte de esas razones eran que todos los maestros que iban al colegio, cada vez que daban sus clases, tenían que tener al lado a una de las directoras. No podían quedar los maestros solos con las niñas dando clases, sino en presencia de una de las 3 directoras. Eso era permanente. Los colegios, en términos de gestión interna, se desarrollaban su propio reglamento, se llamaba reglamento de interior, ha cambiado también con los nombres en el tiempo. A las niñas se les dotaba de libros y de otros implementos que necesitaban para el colegio. Y en términos del diseño curricular, se trabajaba castellano, aritmética, geografía, astronomía, religión, historia sagrada, labores de mano, lectura, urbanidad, escritura, francés, teoría musical y canto como elementos necesarios. Y el dato, otro importante de la gestión, es que cuando había suplencias en los colegios, las suplencias eran cubiertas por las alumnas, por las mismas niñas llamadas las más aventajadas del momento. El régimen de disciplina era bastante serio. En la mayoría de los colegios existieron también importantísimos reglamentos que iban desde colocar a la estudiante al final del salón o estar de pie de 1 hora hasta 3 horas, recluirla sola en una cámara totalmente oscura, hasta la exclusión del liceo, ¿no? La expulsión total y definitiva. En el caso de los colegios de varones, tenían un rector y un vicerrector. En la gestión también se involucraban los auxiliares de cátedra
un administrador de rentas. Los padres podían pagar clases especiales de algunas cosas que ellos deseaban y no estaban en el diseño curricular común. Duraban entre 4 y 6 años de enseñanza para el otorgamiento del título de bachiller o algunos de los otros títulos que se otorgaban. Al comienzo, esto es muy importante en América Latina, se dio principio a la enseñanza mutua bajo las orientaciones que ya en su momento hizo Lancaster. En Venezuela fue bien importante, aún en plena guerra de independencia, el desarrollo de la enseñanza mutua. Los castigos iban desde lo que llamaban un ligero sufrimiento hasta la expulsión. El ligero sufrimiento llevaba hasta la colocación de la palmeta, por ejemplo, en las manos o en otras partes del cuerpo. Y los estudiantes tenían responsabilidad diaria en la limpieza del colegio. Otro elemento importante de la gestión interna era la presencia del médico y de un personal de auxilio que lo apoyaba. ¿Cuáles fueron los problemas más comunes que tuvieron estos colegios en el siglo XIX? Era común la creación de cátedras sin autorización. Hubo estudiantes que perdieron su tiempo luego de tener 1, 2 o 3 años de estudio porque sus cátedras no fueron autorizadas por Caracas, por el Estado o por el Senado, dependiendo del momento histórico. Los maestros, muchos de los maestros fueron contratados sin credenciales porque se hacían juntas para el llamado de los maestros y generalmente se acudía a maestros familiares, a maestros amigos o a maestros que no tenían título sencillamente, sino que necesitaban la responsabilidad de su trabajo, me imagino, para manutención. No puedo hacer mucha conclusión al respecto, ¿no? Y otra problemática era la carencia de recursos, ¿no? Eso parece histórico. Bueno, algunas conclusiones sobre este tema que recién estoy presentando. Lo primero es que yo creo necesario reflexionar sobre la creación de una línea de investigación sobre la historia de las políticas públicas y la gestión educativa en América Latina, que no la tenemos. Tenemos líneas de investigación sobre historia de la educación, sobre las escuelas normales, sobre las instituciones de educación superior, sobre pensamiento pedagógico, en fin, sobre instituciones y sobre ideas tenemos, creo que bastante. Pero una línea que específicamente permita acercarnos a las políticas y a la gestión educativa de los colegios o de las instituciones escolares, no la conozco, ¿no? No sé si la tenemos. Pero me asalta la preocupación cuando Larisa señala su estudio comparado, porque nosotros pudiéramos hacer estudios históricos comparados sobre las políticas de la gestión educativa en nuestros países. Siempre hemos creído un poco que los estudios comparados se refieren a eventos que nos tocan muy de cerca en términos del tiempo, pero también es importantísimo hacerlo en términos históricos. Primera conclusión. Segunda conclusión, persisten las políticas públicas emanadas del Estado y emanadas de los organismos. Hay poca participación del magisterio, hay poca participación de los estudiantes y en algunos casos muy poca participación de la sociedad. Eso parece un elemento de siempre retorno, porque en este momento, digo, para el caso de Venezuela, aún sigue siendo eso un problema serio. Necesitamos que las políticas del Estado, vean, en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, siguen haciéndose más o menos de la manera reiterada y de manera consecutiva. La siguiente conclusión es que tenemos problemas que persisten desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. No ha cambiado en muchos aspectos en la escuela, no ha cambiado en muchos aspectos en los colegios. ¿Qué es lo que pasa? Digo, yo no tengo de verdad la explicación sobre eso,
pero pudiéramos hacer un debate sobre qué será, que hay elementos que se mantienen en el tiempo. Y por último, creo que sería bueno explorar en este instante qué cosas nos pudieran decir las instituciones escolares del siglo XIX sobre gestión y políticas educativas para este momento del siglo XXI. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, agradecido. Obrigada, professor Luiz. Que bom que a internet deixou você conseguir, você concluir a sua fala. Muito obrigada. Sua fala muito importante. Isso. E principalmente pelos apontamentos que você assinala de possibilidades futuras de trabalho conjunto, né, entre nossos países, nossos grupos de investigação. Né? Quando você chama atenção para a necessidade de implementarmos estudos comparados sobre a legislação educacional de nossos países, a política implantada em cada um dos nossos países, né, políticas setoriais, como, por exemplo, políticas de alfabetização, políticas para profissionalização de jovens, políticas no ensino superior, né, se pudermos trabalhar num futuro próximo em estudos comparados, e certamente faremos bons estudos e importantes estudos, inclusive em função do momento atual que vivemos, não é? Temos vivido problemas muito parecidos nos nossos países, no que diz respeito ao acesso à educação pública, ao financiamento da educação pública. Penso que nossos países da América do Sul passam por problemas muito parecidos. Em função, obviamente, do nosso quadro econômico, né, da nossa histórica dependência econômica de países mais desenvolvidos economicamente, isso certamente nos aproxima nos problemas, mas também nas soluções, né? Também nas alternativas, né? Que alternativas nossos países têm construído para a superação destes problemas. Eu acho que nós temos muito a aprender entre nós, né? E, sem dúvida nenhuma, a sua fala faz esse apontamento importante, levanta essa possibilidade, e aí a gente já fica muito feliz. Parece que nós vamos trabalhar bastante. Seguro. Graças. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Eu fiz um pequeno apontamento sobre a situação da educação brasileira no nosso momento atual, neste ano especificamente, e talvez muito mobilizada em função da situação que estamos vivendo pela pandemia do coronavírus, os impasses e os problemas que esta condição de insegurança sanitária que o vírus nos trouxe, e mostrou as enormes debilidades do nosso sistema educacional. Eu fiz uma fala, preparei um escrito aqui muito breve, talvez até para mobilizar uma próxima intervenção de Larissa e sua, para escutarmos um pouquinho de vocês, como vossos países estão enfrentando esse período da pandemia, né? No caso brasileiro, nós temos vivido desde os idos de 1990 padrões de gestão da política educativa muito em função do modelo neoliberal de organização econômica que o nosso país adotou desde então. E já naquele momento, em 1995, vivemos um processo de reforma do Estado, de inspiração neoliberal, que certamente impactou fortemente nas formas como a legislação educacional e a própria oferta
pelo Estado da escola pública foi se delineando no cenário brasileiro. Sem dúvida nenhuma, a pauta da ideologia neoliberal do Estado mínimo é a que se fez mais presente no nosso cenário mais recente. O caso brasileiro se tornou muito agudo, muito mais agudo, muito terrível, desde o golpe, né? Desde aquele momento, nos anos 90, e se tornou mais agudo no golpe que sofremos, né? O golpe de Estado, que retirou da presidência da República a nossa presidenta, Dilma Rousseff, em agosto de 2016, o que criou todas as possibilidades, né, abriu os caminhos para que os senhores do Estado mínimo tomassem conta do Estado brasileiro, né? E desde então temos vivido a extinção de muitos programas, muitas políticas na área da educação, mas na área social como um todo, né? Os programas todos que tínhamos de combate à pobreza, de combate à fome, de inclusão social, sofreram abalos estruturais no cenário da política brasileira. No campo da educação, o abalo que temos vivido foi bastante forte. Os investimentos estatais foram limitadíssimos, com a aprovação de uma emenda constitucional no final de 2016, e foi uma proposta de emenda que levou ao congelamento dos gastos públicos. Obviamente, isso já impactou fortemente já no ano seguinte, em 2017, pois que novas realidades se apontavam, mas os investimentos não puderam mais ser feitos em função da contenção do ajuste neoliberal nos gastos públicos, né? Então, muitos programas foram extintos já no final de 2016. Larissa ainda estava aqui conosco, testemunhou boa parte disso, né, com a extinção das políticas de educação em tempo integral, do apoio às crianças com deficiência, na formação de professores, programas de construção e de reformas dos prédios escolares também foram cancelados, entre tantas ações que nós passamos a ter como práticas da política mais atual. Mais recente ainda, em 2019, nós vivemos a chegada ao poder de grupos de extrema-direita, né? Neoconservadores tomaram conta, então, da presidência da República, o que tornou este cenário ainda mais nefasto, pois tomou a centralidade da política pública as pautas de censura aos professores, silenciamento dos professores, como, por exemplo, um projeto que chamou-se aquele momento de Escola Sem Partido. Não foi aprovado, não foi para frente, mas esse debate da ideologia de silenciamento dos professores, de não crítica ao governo, está presente nas práticas escolares. Nós vimos a anulação do Plano Nacional de Educação. A Larissa anunciou no seu estudo aí, nesse estudo comparativo, aquilo que o nosso plano chamava atenção para metas já serem atingidas pelo Estado brasileiro. Tudo isso foi cancelado, Larissa. O Plano Nacional de Educação deixou de ser a pauta educacional brasileira já desde 2016 e muito fortemente agora em 2019, com esse novo presidente que está aí. Então, nós tivemos uma anulação das pautas de inclusão social, o silenciamento dos professores, a aprovação de reformas muito nefastas para as políticas de formação de jovens no ensino médio. Nós temos vivido, na verdade, muito intensamente
os avanços da privatização da educação pública, da educação básica no Brasil, com a oferta de serviços educacionais por muitas empresas, pacotes instrucionais, plataformas digitais com conhecimentos prontos, selecionados por outras pessoas, que não os próprios professores, que leva certamente à diminuição da democracia no espaço escolar, à falta de autonomia dos professores e ao, eu chamo de engessamento ou endurecimento das vozes dos professores que passaram a executar um currículo que é determinado por agentes externos à escola. Com esse cenário, temos vivido ataques terríveis à democracia, né? De um modo geral, e em especial a democracia como princípio da educação brasileira. Nós vivemos mais recentemente a perda dos direitos dos trabalhadores, com, eu chamo de novos padrões de escravidão no Brasil, com a flexibilização dos contratos de trabalho, com a reforma trabalhista que foi aprovada, a retirada de direitos dos trabalhadores, com a reforma da Previdência, e está na pauta uma reforma administrativa do Estado brasileiro que acabará com os serviços públicos prestados à população, como o serviço público como uma ação do Estado a favor dos seus cidadãos. Essa reforma está em discussão no Congresso Nacional, mas nós sabemos que com a atual configuração dos membros do Congresso Nacional, ela vai ser aprovada tal como o governo deseja, infelizmente. Ao lado disso, temos vivido cenários terríveis de destruição da Amazônia, né? Vocês certamente têm acompanhado as queimadas na Amazônia, no território do Pantanal, com a extinção da nossa floresta e dos povos que dela vivem, um ataque muito central aos indígenas brasileiros, a perda dos seus territórios, a perda dos seus modos de vida e de sustentabilidade. Vivemos muito recentemente a contaminação do mar brasileiro por manchas de óleo. E por aqui, professor Luiz, o governo brasileiro dizia que as manchas de óleo no Nordeste brasileiro foi ocasionada por navios venezuelanos. Mas nós sabemos que não foi. Nós sabemos que foram transportadores internacionais de petróleo, de grandes potências mundiais do petróleo, que fizeram do Nordeste brasileiro o depósito de lixo de petróleo nos mares brasileiros. E também vivemos outras tragédias, né? Com, por exemplo, o rompimento das barragens, das mineradoras, que exploram o nosso solo sem qualquer cuidado ambiental, que muito recentemente levou à destruição de cidades e de muitas vidas que se perderam no mar de lama das mineradoras no território de Minas Gerais, mais recentemente. E vemos tudo isso acontecer e no debate da política e da pouca participação dos sujeitos brasileiros na política, que nada acontece. Nada acontece. Temos vivido a morte de lideranças políticas, lideranças indígenas, lideranças de trabalhadores do campo. A vereadora Marielle, do Rio de Janeiro, foi assassinada. Então, continuamos a conviver com um quadro de assassinato de lideranças políticas e nada acontece. O judiciário brasileiro não faz nada.
Na verdade, nós estamos vivendo tempos neofascistas no cenário brasileiro. Temos hoje, né, e aí olhando para o quadro que a contaminação por coronavírus nos trouxe, vemos uma contaminação e um número de mortos altíssimos no território brasileiro, 160 mil mortos. Pela total ausência de intervenção do Estado brasileiro na contenção desta situação. Não tomou as providências que deveria ter tomado desde o começo, como a política de negação da contaminação, de descrédito à Organização Mundial da Saúde, de não cumprimento dos protocolos determinados pela OMS, um total descaso com a população, falta de atendimento, falta de hospitais, falta de medicamentos, e este é o resultado, né? Temos hoje 160 mil mortos por coronavírus e muitos milhões de pessoas contaminadas. Porque a economia não podia parar, não poderíamos decretar paralisação das atividades porque a economia não pode parar. Então, em nome da economia, matou-se milhões de brasileiros, milhares de brasileiros. Então, é o que alguns autores por aqui estão chamando de necropolítica, né? A política que aposta que as mortes dos outros pouco interessa. A economia não pode parar. Na educação, esse cenário da pandemia, com a interrupção, com a paralisação das atividades escolares por aqui, né, sem dúvida, escancarou mais ainda a enorme desigualdade educacional do nosso país, né? Aqueles sujeitos que possuem condições de infraestrutura, de acesso à internet, de ter equipamentos adequados em casa, como um computador, um tablet ou um celular, puderam continuar acompanhando as aulas de seus professores pelos meios digitais. Mas isso não corresponde com muitos milhares de jovens e crianças. Na verdade, os estudos do próprio Instituto Nacional de Pesquisas aqui do Brasil já nos disse que nós vivemos um apagão educacional. Praticamente 80% das crianças matriculadas na educação básica não tiveram acesso a qualquer tipo de atendimento escolar. Alguns poucos puderam receber as atividades escritas, impressas pelos seus professores lá na escola. Os pais iam buscar a atividade, levavam para casa, mas sem qualquer interação com o seu professor, sem qualquer orientação. Então, isso já mostra a fragilidade desse tipo de atendimento também, né? Então, nós temos um efeito da pandemia em 2020 muito grave na educação brasileira, né? Um efeito que nós ainda, este ano, não saberemos os resultados mais objetivos disso, né? Nós só saberemos tudo o que aconteceu com essas crianças e jovens e tudo que eles ainda vão passar de dificuldades educacionais nos próximos anos. Infelizmente, a pandemia veio escancarar essa desigualdade educacional, que já era existente, né, em termos do debate da qualidade. Larissa acompanhou esse debate que fazíamos aqui sobre a questão da educação de qualidade, que educação de qualidade nós sempre reivindicamos para a população brasileira, e essa qualidade ainda não era presente, né, na política educacional, e hoje isso se torna pior ainda, né? Então, estamos vendo a nossa educação brasileira enquadrada numa lógica mercadológica, numa lógica de venda de serviços, esvaziada dos seus valores sociais e culturais, voltadas para um certo conformismo desta situação, reafirmando, então, os princípios da política neoliberal, de que a responsabilidade pelas dificuldades e pelos fracassos escolares
são tão somente dos sujeitos, não é uma responsabilidade do Estado. Então, isso é muito grave, né? Esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje. E ao lado disso tudo, né, ou junto com isso tudo, temos visto outras medidas governamentais sendo tomadas, como mais recentemente um decreto presidencial que autoriza que entidades privadas possam fazer o atendimento educacional especializado das crianças com necessidades especiais. Isso nós já sabemos o que significa. Significa criar um canal oficial de destinação do dinheiro público para as entidades privadas. E o esvaziamento da política de inclusão social que fazíamos destas crianças na escola da rede regular, oficial do Estado. Essa é só uma das medidas, e existem outras que já estão acontecendo, né? Muitos ataques às universidades, muitos ataques à ciência, muitas provocações aos cientistas brasileiros, a desqualificação dos cientistas, né? Então, é um governo que instalou a tragédia, né, no Brasil. E os efeitos disso, os efeitos dessa pandemia, certamente vigorarão por muitos anos entre nós, né? Nós estamos com uma geração de crianças e jovens condenadas ao fracasso pelos próximos anos em função de tudo que o atual governo brasileiro fez neste ano. Na verdade, acumulando ali desde 2016, 17, 18, 19 e certamente 2020 foi definitivo para esta situação. Então, o cenário brasileiro é extremamente difícil, extremamente desagradável, né? E certamente vamos precisar da ajuda da Larissa de Honduras, do professor Luiz da Venezuela, para a gente acender as nossas esperanças, né? Estamos, às vezes, por vezes, desesperançados com tudo isso, né? Mas certamente penso que juntos podemos fazer mais, né? E quando o professor Luiz, na sua fala, chamava a atenção para as dificuldades da participação dos sujeitos na política pública, este é um cenário bastante forte hoje no Brasil. A enorme dificuldade de participação da voz dos sujeitos nos encaminhamentos que a política brasileira tem assumido nos últimos anos, né? Eu quero, então, agradecer a oportunidade de ouvi-los e de desabafar com vocês um pouquinho do que nós estamos vivendo aqui, um pouquinho, a escutá-los também sobre isso, escutar sobre como vocês estão presenciando os efeitos da pandemia aí na educação de vossos países, e acho que, na sequência, podemos passar para as perguntas ou intervenções que possam ter no chat. Aí eu acho que a Mônica ou o Pedro podem nos ajudar aí, tá bom? Poderia começar ouvindo a Larissa sobre como ela tem vivido o ano de 2020 por aí. Na verdade, a situação eu acho que é muito similar para todos, porque a situação no meu país, enquanto à pandemia, pois também a gente fica um pouco mal, tem muita morte também, porque o Estado quizás não ha dado muita importância a essa situação, quizás também por questão da economia do país. Nessa semana a gente tinha uma feriado, umas férias, e o Estado ele queria olvidar muitas coisas na medida da seguridade e deixar o feriado. Sin embargo, chegou um huracán que ele impediu que a gente pudiera vacacionar e terminou o Estado cancelando o feriado. Então, tem muitas coisas que na verdade, tem por melhorar. A situação da desigualdade na educação, ela tem sido muito forte nesse tempo. Se antes a gente tinha muita dificuldade, agora está pior. Então,
a gente fica um pouco triste, na verdade, porque a gente que ama a educação e quisera que a educação fora diferente, que melhorara, fica triste porque tem muitos meninos, tem muitas crianças e jovens que na verdade, nesse tempo, eles não podem ter o acesso à educação, porque não têm a oportunidade de ter um computador ou ter internet na sua casa, e fica muito confuso, fica muito dificultoso para eles poder experimentar ou poder seguir com sua formação. Então, nas escolas públicas, nesse momento, o que estão fazendo é através do WhatsApp. Eles mandam suas tareas e o professor ele está revisando dessa maneira. Sin embargo, tem ainda assim que o telefone é uma ferramenta que quizás a maioria das pessoas tem. Aún assim, tem muitos jovens ou muitos pais que não têm para poder comunicar-se através do WhatsApp. Então, a situação fica ainda mais ruim, ainda mais pior do que antes estava. E podemos ver essa grande desigualdade nesse momento. As escolas, elas estão fechadas do março. Então, ainda não temos esperança de poder aperturar as escolas por diferentes situações da pandemia, mas a situação está difícil. Últimas medidas que o governo estava esperando implementar era o cierre do ano escolar. Al final, não sei, na verdade, em que concluyó, se al final o ano escolar iba a ser cancelado, que eu considero que seria o ideal, para não quitar a oportunidade. De igual forma, os estudantes, pues, como falava a professora Ney, dificilmente vão poder ter uma qualidade na educação que eles estão recebendo através do WhatsApp ou através da falta de interação com seu professor. Então, sim, há muitas coisas realmente, e depois da pandemia, pois, a situação em nosso país, tanto para a saúde, para a educação e para diferentes áreas da economia, ela está ficando um pouco ruim. Então, na verdade, eu considero que é muito interessante el poder compartilhar essas experiências dos diferentes países e poder fazer estudos que tragam uma contribuição importante a nossos países e partir de ello, não para olhar, como eu falava no caso dos estudos comparados, qual é melhor ou qual é pior, sino para poder fazer coisas boas a partir do que ambos países ou que os países temos em comum. Obrigada, Larissa. Professor Luiz, será que saiu da sala? Seria bom escutá-lo um pouquinho sobre o tema também. Ele voltou agora, professora. Pronto, deixa ele entrar, aí a gente já pede para ele falar um pouquinho. Professor Luiz, nos fale um pouquinho como estamos em 2020 por aí. Sí, justamente ahorita están transmitiendo simultáneo una conferencia mía de pandemia y pospandemia. Yo colocaba allí como referente Acho que continua caindo o acesso dele. Sim, professor, ele caiu novamente. E
Nós não temos aqui perguntas específicas, a não ser, olha, voltou de novo, só tem uma mesmo para Larissa, que eu até repassei para ela, já por mensagem. Vamos ver se o professor Luiz consegue agora concluir a fala. Para ver se ele consegue. Sí, sale y entra, muy inestable la señal. Bueno, ¿puedo continuar? Sí. Entonces señalaba que en este momento, a propósito de las políticas en el tiempo de pandemia y lo que pudiera suceder en la post-pandemia, colocaba algunos referentes que van conectados con lo que estaba señalando de una manera, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, quizás no sale tan directo. Resulta que en estos tiempos que llamamos el tiempo de COVID, la gran preocupación es un desarrollo de habilidades digitales. No una formación, sino el desarrollo de habilidades digitales. Ese viene siendo una prioridad fundamental. Sí. En segundo lugar, el tema de la formación virtual para el personal docente, pero en atención a las habilidades digitales, no a la formación que él requiere como un docente para toda su vida, para el resto de su vida y durante toda su vida. Lo importante en este momento es la instantaneidad del COVID y de las habilidades de digitalización. En algunos países están saliendo la priorización de proyectos financiados, pero para el desarrollo de la educación a distancia. Esa es la prioridad. Entonces, sí, resulta que hay problemas emocionales, psicológicos con los niños de preescolar, con los niños y las niñas de la educación básica, con los estudiantes y con los profesores de la universidad. Tenemos todos los mismos problemas. Problemas de índole emocional en diferentes intensidades, problemas de índole psicológico, pero eso no es un tema para ser financiado. Hay que financiar, pero es el desarrollo de la educación a distancia, porque allí está la vinculación del capital, allí está la vinculación del, y está la política, lo que llaman ahora, que vamos a diseñar unas políticas educativas en atención a los nuevos tiempos. Nosotros sabemos, cuando la gente habla de nuevos tiempos, sabemos a qué se refiere. Se refiere a una caída libre, a la globalización y al liberalismo de carácter económico. Sí. Digo, está bien, pero nosotros tenemos derecho también a hacer nuestra lucha contra esas perspectivas y contra esas posibilidades, porque estamos en otra. Lo otro es que otra preocupación como política en este tiempo viene siendo la de mitigar la brecha del acceso desigual ante la conectividad y ante la tecnología, como estamos sucediendo ahorita conmigo, por ejemplo. Entonces, bueno, tiene un celular, no tiene un celular, tiene datos para conectarse a internet, no tiene. No se trata de mitigar la brecha para el acceso. No se trata de hacer que no tengamos desigual acceso. Se trata de que todos tengamos acceso. Sí. Pero negociando que algunos tengan acceso y otros no tengan acceso. Que algunos tengan conectividad y otros no tengan conectividad. Que en este mes será para los estudiantes de tal área y el mes siguiente para los de tal área y el otro mes para lo de los otros. Y los que no les llegan. Entonces resulta que ahí yo digo, bueno, pero ¿qué entonces nos toca a nosotros en este tiempo de pospandemia y en el tiempo de pandemia? Primero es volver al elemento vital de la transformación ética y política del estudiantado profesorado. De ese tema no se habla en las políticas públicas ahorita durante la pandemia. En primer lugar. En segundo lugar, un elemento de política pública durante la pandemia y pospandemia tiene que ser el derecho a la educación. Derecho a la educación que implica nadie debe quedar en el camino. Todos deben tener, pero entonces comenzamos a discutir el derecho a la educación. Digo, el derecho a la educación es un derecho de tal que no necesita discusión. Es decir, no podemos supeditar el derecho a la idea de ablandarlo, por un lado, de darle acomodos, de darle matices,
de darle posibilidades. No, por ahí no, eso no es un derecho a la educación. Ese es un derecho a la educación limitado. Derecho a la educación limitado no es un derecho a la educación. Por eso volver al debate en este momento de si la educación es un bien público o es un beneficio social es vital. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar creyendo que en algún momento estamos debatiendo el derecho a la educación y lo que estamos es promoviendo la privatización exagerada de la educación. Tanto que una de las políticas que se viene discutiendo en algunas instituciones universitarias es flexibilizar las condiciones para que los alumnos hagan sus pagos. Esa es una política. Eso no puede ser una política porque eso transgrede de manera vital lo que es el derecho a la educación. Y el último elemento que coloco, que es el que más me preocupa de todo, todos me preocupan, pero yo creo que ese es el fundamental. El centro de la educación en la pandemia y la pospandemia es para Luis Peñalver, y lo digo responsablemente, lo humano del ser humano. Olá, Mônica. Oye, cuando me Professor, emociono se cae la cosa. ¿Será tanta emoción? professor, sua última frase, você estava finalizando, ela interrompeu. O senhor tem como retomar? Acho que está interrompida a conexão dele mais uma vez. Poxa, ele estava finalizando. Sim, é verdade, professora. Caiu novamente. Poxa, ele estava terminando a intervenção dele. Vamos a Larissa, então? Você já passou lá a questão para ela? Já. Olha, professor Luiz voltou. Ele é resistente. É. Professor, nossa palavra é resistência. Nós temos que resistir, inclusive a internet que não ajuda a gente. Sua última frase, você estava falando do seu último ponto, aí interrompeu. Se você puder retomar desse último ponto que você estava colocando para a gente, seria importante. No estoy escuchando, está muy entrecortada la comunicación. Ah, sim. Então a conexão não está boa ainda. No, ahora sí está. Pero quería cerrar, déjame un segundo solo para cerrar la última idea. Sí, claro. Que en el marco de la discusión hemos descuidado también un tema vital que es el ser humano. Y hemos descuidado el ser del ser humano. Estamos a veces muy preocupados por sus habilidades, por su inteligencia, por lo que puede ser como profesional, por tener profesionales brillantes, maravillosos, que cuando realmente profesionales de primera, pero su ser, su existencia, su condición como ser humano, tenemos que darle prioridad. Y creo que este es un momento vital para ello. Durante la A internet não quer deixar o professor
Luiz finalizar a intervenção. Impressionante. Gracias. Bueno, ya listo, mi reina. Gracias. Ahí está Larissa preocupada. Muito obrigada, professor. Seu finalzinho interrompeu mais uma vez. Bem, Mônica, você quer entrar para fazer algum encaminhamento? Oi, professora. Nós temos essa pergunta para Larissa. Qual o motivo do governo de Honduras não ter creche? Bom, em quanto à pergunta, na verdade, o governo, como vocês olharam nos quadros que eu apresentei, enquanto a educação pré-básica, ela é muito baixa a cobertura. Então, dificilmente o governo pensaria em acrescentar ou em brindar creches para a população. Ele tem algumas alianças com organizações não governamentais que eles oferecem, mas não é diretamente do governo, ou o governo não se faz responsável, a partir da legislação, de oferecer essa situação. Ele oferece a educação pré-básica, a básica e os diferentes níveis, mas não creches, porque isso definitivamente dificultaria enquanto na cobertura. Ok, obrigada, Larissa. E a outra colocação que nós tivemos foi do professor Alberto, que era para o professor Luiz, que a conexão caiu novamente. Que seria na questão de uma linha de pesquisa em história das políticas públicas em educação na América Latina, né? Se haveria outros acadêmicos ou se o professor poderia... Vamos ver, o professor está voltando aqui, vamos ver se ele... Professor Luiz? Me ouve? Olá, professor Luiz. Ouvindo? Acho que a conexão ainda não voltou. Olá, professor Luiz. ¿Me escucha? Hola, hola. Hola. Sí, pero está demasiado... Infelizmente, caiu mais uma vez. Professora Ney, acho que ele caiu novamente. Vamos tentar mais essa vez que ele está voltando. Senão a gente conclui, faz a fala final, né, para concluir. Vou colocá-lo mais uma vez aqui, vamos ver. Está muy inestable mi internet. Sim. Professor Luiz? Sí, aquí estoy. Tá. O senhor consegue ler e compreender o que está escrito?
A pergunta do professor Alberto, acho que vai cair novamente. Professora Ney, o professor Luiz travou novamente. É melhor finalizarmos e essa pergunta do professor Alberto nós fazemos em outro momento. Ok, Mônica, obrigada. Desculpem, eu fechei a câmera um minutinho, porque eu não estou me sentindo bem. Estou numa crise danada desde ontem, de febre, dor no corpo, espirrando bastante, então tem horas que eu não consigo controlar. Me perdoem, bem? Eu passo, então, primeiro para a Larissa, fazer suas considerações finais, seus comentários finais, e depois a gente finaliza. Larissa, com você. Realmente quiero agradecer por la oportunidad que me brindaron de poder participar desse evento. Eu falei no princípio que a experiência que eu tive com vocês foi muito legal. Eu gostei muito do estudo, da troca de informações que eu tive, e estudar questões da qualidade e questões da educação a partir das políticas é muito interessante. E olhar também na perspectiva do que é o cumprimento que a gente está olhando nesse tempo que não tem sido muito marcante em quanto ao oferecimento do direito à educação, o direito à qualidade, e que se vê muito ressaltado nesse tempo de pandemia. E um pouco da fala do professor, que ele mencionava muito acerca do professor em si, do papel do professor nesse momento, que ele não tem as condições da poder oferecer uma educação de qualidade ou poder oferecer essa educação que os meninos precisam. E muitos professores, no caso falando um pouquinho sobre Honduras, muitos professores eles não têm ou não tinham a oportunidade de trabalhar frente a um computador e tem que sobre a marcha, sobre o processo, ter que experimentar e buscar as ideias ou as perspectivas de como fazer melhor o processo da educação e poder cumprir com seu papel como guia desse processo. Então, eu agradeço muito, na verdade, por o convite, e espero poder estar pronto com vocês lá no Belém. Obrigada. Obrigada, Larissa. Foi um prazer te encontrar, escutar mais uma vez seu estudo. Acompanhamos um pouquinho quando você esteve por aqui, e tive a honra de acompanhar o seu estudo, a conclusão do seu estudo, e a seriedade com qual você assumiu o compromisso de, estando no Brasil, pensar sobre o seu país, né? Aprendeu a experiência brasileira, mas pensava e refletia sobre a realidade educacional do seu país. O seu estudo mostra essas suas reflexões, né, na qual você percebe as diferenças que são bastante de grande ressalto, mas, ao mesmo tempo, o quanto somos muito parecidos, né? Os problemas mais estruturais de acesso à educação pública, de financiamento à educação pública, né? De formação dos professores em programas de pós-graduação, que era uma das questões que você mais chamava a atenção. Você precisou sair do seu país para ter acesso a um programa público de mestrado.
né? Então, isso tudo certamente contribuiu muito com o seu retorno a Honduras e as contribuições que você tem sido capaz de fazer por aí. Nós sabemos que há muito que fazer no seu país, no nosso país também, e certamente caminhando juntos, refletindo juntos, possamos pensar outras alternativas, né? Professor Alberto, no chat, nos provoca a pensar uma publicação conjunta, né, do seu texto, com os nossos estudos por aqui, pensarmos numa publicação internacional, com as reflexões do professor Luiz também, os estudos que ele tem feito. Acho que essa é uma maneira, né? Nós que estamos na academia, essa é a forma com a qual nós temos para construir as possíveis intervenções na realidade, né? Socializando nossos estudos, divulgando as nossas pesquisas, colocando a público as nossas reflexões, fazendo com que outros sujeitos pensem conosco possibilidades alternativas de alteração da realidade, de construção de um país justo, né, digno, né, de um país a serviço da construção da cidadania do seu povo, com a garantia de direitos, com políticas públicas sérias e consistentes. Dessa maneira que a gente pode contribuir, certamente o faremos. Acho que o professor Alberto pode depois nos provocar de forma mais particular, aí pelo e-mail, estabelecendo um pouco um eixo de trabalho, prazos, enfim. É tudo isso que precisamos pensar para essa futura publicação. Eu acho que essa é uma maneira bastante interessante da gente divulgar o que temos feito e a reflexão que fizemos nesse seminário de hoje. De minha parte, quero agradecer também ao LAPEN, ao professor Alberto Damasceno, à professora Mônica, que são os coordenadores do grupo de pesquisa, pelo convite, pela oportunidade desse encontro e da possibilidade de também colocar para nós a realidade de outros colegas e de outros países. Acho que no dia de hoje, tanto na mesa da manhã como na mesa de agora à tarde, podemos ter um bom retrato do que temos vivido nos nossos países e das possíveis caminhadas coletivas que precisamos fazer, né? Quero agradecer, Mônica, agradecer ao professor Alberto, mais uma vez, pela oportunidade, e deixo com vocês aqui a finalização do nosso evento. Larissa, aguardamos você por aqui, muito em breve, assim que a pandemia passar, assim que tomarmos a vacina, né? Seja ela a vacina da China, da Rússia, de Oxford, qualquer uma. A que primeiro chegar, nós vamos tomar para a gente poder se visitar de novo, né? E quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar num momento muito importante para os nossos programas de pós-graduação, tanto para o nosso programa de mestrado, em currículo e gestão da educação básica, como do nosso programa de doutorado, Educação na Amazônia. E com este evento, inaugura o seu processo de internacionalização, com o primeiro seminário internacional, reunindo especialistas sobre educação escolar em vários países, o que certamente é um marco importante para novos e importantes passos que nós daremos, né? Agradeço muito mais uma vez a oportunidade e me perdoem as minhas saídas do vídeo de vez em quando, porque eu não estou bem e para vocês não verem eu espirrando, eu saio de cena. Mas estamos aqui. Bem, muito obrigada. Eu que agradeço, professora Ney, a professora Larissa Flores, o professor Luiz, que infelizmente a conexão não foi possível ele concluir totalmente a fala dele. Então, aqui eu estou representando o Laboratório de Pesquisas em Memória e História da Educação, que é o nosso LAPEN, e agradecemos por essa brilhante participação de vocês nesse primeiro seminário. Desde o turno da manhã, nós tivemos uma excelente participação,
com excelentes contribuições também. Então, gratidão nesse momento, muito obrigada, e obrigada a todos também que participaram aqui, que colocaram no chat elogios, comentários, estamos muito agradecidos. Esses momentos que enriquecem, né, compartilhando essas informações, fazendo essa troca. Então, muito obrigada, tá, gente? Boa noite e até um próximo encontro. Tchau, Larissa. Tchau, professora Ney. Muito obrigada.